Oi, pessoal, tudo bem? Professora Regiane aqui falando com vocês. Aula de hoje direcionada ao sexto ano do ensino fundamental. Nós vamos falar um pouquinho sobre a conquista espacial, um assunto que está dentro do conteúdo do segundo bimestre, que fala sobre a Terra e o universo. Então, nós vamos falar um pouquinho do que seria essa conquista espacial. Então, isso ocorreu alguns anos atrás. Foi uma disputa entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, onde eles disputavam quem iria conquistar, quem iria chegar primeiro, quem ia conseguir se apropriar do espaço, primeiramente, né? Então, o século XX trouxe grandes conquistas em relação à ida do ser humano ao espaço. Então, teve essa corrida espacial, que foi essa disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, para ver quem chegava primeiro no espaço. Aconteceu entre 1957 e 1975 e foi travada por Estados Unidos e União Soviética. Essa corrida espacial foi responsável por mobilizar altas quantias de dinheiro com o intuito de promover a exploração do espaço. Tá? Então, movimentou muito dinheiro porque não é tão fácil desenvolver tecnologia para chegar no espaço, né? Então, nessa corrida espacial, soviéticos e os norte-americanos incentivaram o desenvolvimento científico. Então, a gente também lucrou com isso, né? Porque eles desenvolveram tantas coisas que foram utilizadas para outras finalidades também. Realizaram expedições tripuladas ao espaço e, como ápice dessa disputa, foi organizada pelos americanos uma expedição que levou o homem à Lua. Como todo mundo já viu, né? Aquela imagem muito comum que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O destaque para a antiga União Soviética, que enviou o homem ao espaço, que foi o Yuri Gagarin, em 1961. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética conseguiu, né, cumprir os seus objetivos. O Yuri Gagarin chegou até o espaço e o tripulante norte-americano conseguiu chegar até a Lua. Destaque aos Estados Unidos para o primeiro homem a pisar na Lua, que foi Neil Armstrong, em 1969, tá? Então, essa é a foto que conquistou todo o mundo, né? Que comprova que o homem esteve na Lua quando ele fincou a bandeira dos Estados Unidos na Lua. Aqui é uma ilustração, né, que a gente tem o planeta Terra lá no fundo e tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética disputando o espaço em si, né? Então, a era dos foguetes. Em 1957, foi lançado ao espaço o primeiro satélite artificial terrestre, que foi o Sputnik 1, fabricado pelos soviéticos. Logo em seguida, os norte-americanos lançaram o Explorer. Então, ficou empatado aí, né? Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Edwin Aldrin pisaram na Lua a bordo da espaçonave Apollo 11. Então, a gente tem essa imagem aí que comprova, né, que foi um marco para a história norte-americana e até mesmo de toda a população. Em abril de 1981, a nave Columbia voou orbitalmente pelo espaço e depois pousou. Considerado um ônibus espacial. Sua importância: foi o primeiro capaz de transportar cargas e fazer muitas missões sem a necessidade de substituição. Então, para ver que essa corrida espacial, ela, ao passar dos anos, com o avanço das tecnologias, com o avanço financeiro, com todo o investimento que teve, surtiu efeito, conseguiu fazer com que um ônibus espacial, né, uma nave espacial, fosse lançada ao espaço, capaz de transportar cargas e fazer missões lá, né? Então, a gente tem a roupa espacial, que tem que manter a temperatura do corpo, impedir a perda de água do ser humano,
ter suprimento de oxigênio, porque a partir do momento que sai da órbita, falta o oxigênio, que é essencial para a gente sobreviver. Então, eles também carregam uma bolsa de água e o coletor de excreções. Então, as estações espaciais. Nessas estações espaciais, são estruturas que permitem a permanência do ser humano no espaço. Então, tem as comidas, tem as camas, tem toda a estrutura necessária para que eles tenham o mínimo de conforto possível na realidade que eles estão ali, né? Não é uma casa, não é uma casa confortável, mas para eles que fizeram todo um treinamento, todo um psicológico para estar nessa situação, eles têm uma estrutura bem fixada, com alimentação, com água, com tecnologia, que permite que eles tenham segurança, né? E tenham uma, entre aspas, qualidade de vida no espaço. Algumas dessas estações espaciais são tripuladas e outras não, tá? Utilidades dos satélites que ficam no espaço. Então, a gente tem alguns satélites que ficam lá no espaço e que têm a finalidade de monitorar as mudanças climáticas, fotografar as alterações, detectar incêndios florestais, áreas de desmatamento, comunicação global. Então, a gente tem aí uma ferramenta muito boa, que é o Google Earth, né? Que a gente consegue, através dessas fotografias aéreas, né, de satélite, verificar as transformações de um determinado lugar em escalas temporais. Por exemplo, eu posso pegar a região onde está a nossa escola e verificar hoje como que está em 2020, verificar como era em 2017, como era em 2000 e voltar no tempo, porque essas imagens estão lá registradas e guardadas através dessa tecnologia. Bacana, né? Então, esses satélites eles conseguem identificar aonde que está tendo esses desmatamentos, aonde que está tendo esses incêndios. Então, ele facilita na nossa tecnologia. As sondas espaciais são naves não tripuladas, operadas por controle remoto aqui mesmo da Terra. Visitam outros planetas coletando os dados para ver se tem água, para ver como é que é o tipo de rocha, para ver como é que é o tipo de estrutura, enfim, coleta dados para que a gente possa analisar. A NASA, Agência Espacial Norte-Americana, foi responsável pelo projeto Apollo, que levou o homem à Lua, projetou o primeiro satélite de comunicação do mundo, que é o Eixo 1, e produz chips eletrônicos. E a NASA está sempre preocupada em analisar, em evoluir, em se preocupar com a questão de segurança do nosso planeta, para verificar como que está o entorno do nosso planeta, para ver se não tem nenhum risco de um choque de meteoro, daquelas aqueles fragmentos de rochas que ficam soltos no espaço. Então ele tem todo esse cuidado para cuidar do planeta, né? Para saber se a gente não está correndo nenhum perigo. Desenvolvimento espacial no Brasil. Em 1969 foi criada em São José dos Campos a Embraer, empresa brasileira de aeronáutica. É a terceira maior fabricante de aeronaves espaciais do mundo. Muitos países encomendam nossos aviões, que é a FAB, né? Força Aérea Brasileira. Então a gente tem a Embraer, que tem a responsabilidade de fabricar algumas aeronaves e alguns países compram as nossas aeronaves, tá? O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Brasil, além de fabricar aviões, é o primeiro na produção de foguetes de sondagem que levam equipamentos para experiências científicas. O SCD-1 foi o primeiro satélite construído e testado em São José dos Campos, no INPE. Então, a gente tem um instituto também que visa essa exploração, essas pesquisas, o que está vinculado às questões espaciais. Pessoal, hoje a gente vai finalizar por aqui, só para vocês terem uma noção do que foi essa corrida espacial. Espero que tenha ficado fácil para vocês o entendimento, tá bom?
Até a próxima aula.